Olá! Bom, vou falar nesse vídeo hoje sobre renda fixa. Bom, renda fixa é a grande oportunidade no Brasil de taxas altas, ou seja, Selic é 13,75, tá? Com tendência de se manter ou talvez aumentar até nos próximos meses, enfim. Essas situações, elas dizem então que o Brasil, sendo o país com a taxa de juros reais mais alta do mundo, então é uma oportunidade que tem que ficar presente na cabeça de todos. Tá? Eu vou falar de 3 investimentos então básicos aqui, que são a referência principalmente para quem é iniciante, para quem está começando, para quem quer entender como é que funciona esse mercado de fazer o dinheiro prosperar, progredir, aumentar, multiplicar para você. Tá bom? Mas antes de falar sobre isso, em cada um desses detalhes, eu te peço para te inscrever no canal se você não é inscrito ainda, tá? Dá o seu like, comente, compartilhe, tá? Me conheça também mais no Instagram e aproveita e conheça o meu curso de finanças pessoais, tá? É importante você ter uma metodologia para você colocar em prática a sua organização financeira, tá bom? Bom, para quem não me conhece ainda também, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, sou consultor, educador financeiro e especialista em finanças, tá certo? Bom, vamos lá então ao centro da ideia do vídeo de hoje. A renda fixa, tá? Muitas vezes as pessoas se referem a ela de uma forma pejorativa, já ouvi muito chamando de perda fixa. Bom, isso pode ser uma verdade e pode não ser uma verdade, porque depende do contexto que se aplica. Então, no contexto do momento, tá? E no contexto de finanças de uma forma geral, a renda fixa sempre vai ser importante, porque uma parte do dinheiro ela tem que ficar disponível para as emergências, né? E também para oportunidades. Claro que aí não está premiando com uma rentabilidade maior, porque também o risco é menor, a liquidez ela é imediata praticamente nessas opções que eu vou falar aqui, principalmente metade delas, e então por isso não é a maior rentabilidade. Mas a renda fixa é importante pensando numa carteira. Ela é uma perda fixa, claro, se você colocar todo o seu dinheiro dentro apenas da renda fixa e não ter diversificação. E ao longo de um período de tempo grande, você vai ter perda, em comparação ao quê? Aos outros investimentos, que, por exemplo, o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, que no prazo longo, eles geram uma rentabilidade maior para uma carteira. Mas você não pode colocar todo o seu dinheiro lá também. Então, esse é o contexto, tá? O contexto da renda fixa. No momento, uma parte do dinheiro é importante, e principalmente para quem está começando a construir a sua carteira, de colocar, então, e aproveitar os juros altos no Brasil, tá bom? Bom, as 3 modalidades importantes a saber é o seguinte. Primeira delas, vamos pensar assim, em títulos do governo. Títulos do governo como o Tesouro Selic, tá? Alguns, eu já ouvi falar, chamam de a poupança moderna. Por quê? Ela tem a segurança do governo, que não tem FGC, tem a segurança do governo, tá? Que digamos, a maior segurança que se pode esperar de um investimento. Tá? Número 1. Número 2, ela tem, no Tesouro Selic, tem liquidez, então você pode sacar a qualquer momento, ou seja, você pode ter no mesmo dia o dinheiro na sua conta, ou na pior das hipóteses no dia seguinte, dependendo da hora que você faça um resgate. Bom, que mais? Você tem então a facilidade também de fazer essa operação. Você precisa ter uma conta na corretora, você mesmo vai lá e você faz essa compra e venda. Você não precisa depender de ir ao banco, de pedir para o seu gerente, não, você mesmo faz. Então, isso é um princípio de autonomia. Então, 3 coisas importantes. Então, ela tem uma boa rentabilidade no momento, vai continuar tendo no próximo ano, na minha opinião, tem liquidez, tem segurança e tem a facilidade de você operar. Tá? Isso em termos de títulos do Tesouro. Aqui eu falei do Tesouro Selic, que é o mais básico. A segunda alternativa importante para quem está começando também, num prazo aí, então, de poder, digamos assim, sair de uma rentabilidade que é pequena em relação a uma segunda alternativa que eu vou falar em seguida, o Tesouro IPCA, que é o quê? É uma composição. IPCA é o índice de inflação, né? Que mede, então você tem uma proteção, você ganha a inflação do período e mais uma taxa de juros.
que se você entrar no site lá, no seu site da corretora, você vai lá na aba que fala Tesouro Direto, tá? E vai mostrar então isso que eu estou falando em detalhes. E lá no Tesouro Direto tem então essas várias alternativas. Então o Tesouro IPCA mais, por exemplo, com 6, 5%, dependendo do momento que você vai ver isso, ele traz então um ganho, uma rentabilidade além da inflação. É o que se chama de juros reais. Então, num período, em termos assim, já imaginando o cenário para 2023, em termos de, digamos, tendência da inflação ficar alta ou ter uma certa insegurança quanto a esse efeito de inflação sobre o dinheiro, de 3 a 5 anos, ou acima de 3 anos, é uma alternativa importante para ter segurança em termos de inflação, de proteção de inflação, para não comer o seu dinheiro, e ao mesmo tempo de ter a rentabilidade acima da inflação. Então, um ganho real. Pode ter coisa melhor do que você ter ganho real na sua conta? Então você tem de um lado uma parte que é o Tesouro Selic, que dá liquidez e que dá uma boa rentabilidade, tudo que eu falei, e tem essa outra, num prazo mais longo, um título que vença daqui a 5 anos, por exemplo, com essa oportunidade de você ter então um ganho real. E também em termos do Tesouro IPCA, e mais, os 6% esse, tem uma alternativa, por exemplo, que é uma metodologia de apuração de lucro, que se chama marcação a mercado, e que dependendo por exemplo, se a taxa de juros eventualmente cair, tá, você pode resgatar antes e você pode ter ganho. Ela pode aumentar e você precisar resgatar antes do vencimento, você pode ter perda. Então, essas são coisas que fazem parte desse jogo. Enfim, mas está aí para conhecimento de alternativa e daqui a pouco de diversificação. Uma outra alternativa para encerrar esse vídeo também é aquela que se refere, por exemplo, com um pouco mais de risco. São títulos, não é títulos do governo, ou seja, as duas que eu falei são títulos do governo, em que você empresta o seu dinheiro para o governo e o dinheiro usa para pagar suas contas, para fazer investimento, sei lá para que ele vai fazer isso, mas enfim. E ele fica devendo para você pagando juros, né, uma rentabilidade que você vai ter. Agora tem um título chamado debenture, e nesse título debenture tem algumas que são debentures incentivadas, ou seja, são benefícios que é concedido para algumas empresas fazerem emissão de um título para arrecadar dinheiro para seus investimentos. E como esse investimento que ela faz sendo considerado como de incentivo a obras ou a coisas estratégicas, o governo então dá esse incentivo de que a rentabilidade que você tem, você é isento de imposto de renda. Tá? Então, a vantagem da debenture é essa. Em contrapartida, embora paguem mais, por exemplo, se o Tesouro está pagando, o Tesouro IPCA, inflação mais 6%, a debenture pode pagar a inflação mais 7%, mais 8%. Por quê? Porque tem o risco da empresa. Claro que também, em termos de risco, tá, tem a questão de que você pode escolher empresas que tenham um rating, né? Rating é a medida, uma avaliação de uma empresa especialista em avaliação que vai dar uma nota. Então você escolhe aquela de nota maior. Então, debenture tem essa característica, tem um risco, tem uma rentabilidade, uma proposta de rentabilidade maior e tem, sendo incentivadas, então também a isenção de imposto de renda sobre os lucros, tá, que você vai ter. Bom, basicamente são 3 tipos aqui de renda fixa e deixando claro então a diferença entre um e outro para você se posicionar e você então buscar aí uma composição que seja mais adequada para você, tá bom? Então esse foi a ideia do vídeo, né? Aproveitando o momento que nós temos aí de juros altos e lembrar que a renda fixa ela necessariamente não é uma perda fixa, tá bom? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!